Estamos de volta e agora eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre a análise de desenho das crianças? Um desenho, por mais simples, pode dizer muita coisa. E sobre o tema eu converso agora com a psicóloga Deise Rosa. Bom dia, Deise. Tudo bem? Sempre um prazer recebê-la aqui. Eu adoro estar aqui. Obrigada. Deise, como que um desenho pode passar alguma informação para aquela outra pessoa? E principalmente, um desenho de criança? Na verdade, a gente não fala só de desenhos de criança. É que quando nós somos criança, nós desenhamos muito mais. E como nem todas as crianças escrevem ou falam, enfim, elas acabam expressando muitas coisas pelo desenho delas, né? O que a gente observa? Tá? A análise de desenhos, existe hoje na psicologia um teste, que é o HTP, que é de uso exclusivo de psicólogos, que faz várias interpretações para concurso público, para Detran, enfim. Mas a análise de desenhos que eu faço não é esse do teste, são recursos utilizados de arte-terapia, de psicologia, de psicopedagogia, da própria pedagogia, que são formas de entender uma criança e perceber assim, opa, pera, tem alguma coisa errada aqui. E a partir do momento que tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa fazer encaminhamentos, né? Então, o que a gente observa? Não é a beleza do desenho, que as pessoas morrem de, ai meu Deus, meu desenho nem é bonito. Não é a beleza. São dados que tem no traço, na forma com que eu coloco o desenho no papel, às vezes a força que eu expresso esse desenho com o lápis, o tamanho que eu coloco, pequenos detalhes desse desenho que vão estar me trazendo hipóteses, né? Eu não trabalho com assim, afirmações, eu trabalho com hipóteses. Que tipo de hipóteses? Que a criança talvez esteja passando por alguma questão de comportamento, às vezes que ela é uma criança muito agressiva, uma criança que carrega muita raiva, uma criança muito tímida, muito expansiva, a ponto de talvez estar atrapalhando a relação dela com outras pessoas. Então, pelo desenho, a gente consegue levantar algumas hipóteses de algo que a pessoa que desenhou, tanto faz criança, adolescente ou adulto, pode estar passando naquele momento da vida dela. Não é uma coisa para sempre, é um momento que ela está vivendo. Você trouxe aqui alguns desenhos, eu vou mostrar o primeiro, eu gostaria que você comentasse para a gente ter uma noção de como realmente funciona essa técnica. Lembrando que esses desenhos eu fiz rapidão, né? Só uma expressão aqui, deixa eu ver se vai aparecer lá. Esse desenho, por exemplo, quem aqui tem criança mais ou menos dos seus 2,5, 4, até com uns 4 anos, é muito comum ver esse bonecão, né? Que é um olhão grande, pode ver que os braços estão ali na cabeça ainda. A criança, ela está num período da vida dela em que ela está começando a descobrir o corpinho dela, que ela está começando, já está saindo do desfraude, já está começando a ter um processo de socialização maior. E depois disso, ela vai colocando detalhes no desenho dela. Então, é um desenho natural, normal, né? Numa faixa etária aí dos seus 3, 4 anos, tá? Esse desenho, Ana, o que eu quis representar com ele, que aparece muitas vezes, tá? Se a gente prestar bem atenção nessa árvore, tá faltando folha. Ela está faltando um pedaço de papel. Numa criança de 1 ano e meio, 2 anos, quando ela pega uma folha, ela não tem noção de limites ainda. Então, isso é normal para a idade que ela está. Para nós, adultos, para adolescentes e crianças maiores, isso não é normal. Mostra o quanto eu quero estar no mundo, eu super me expresso, eu super olho para mim, enfim. E aí, quando isso é feito ainda com mais força no lápis, com mais intensidade, mostra mais essa coisa assim, tô aqui, cheguei, olha para mim. Então, tem todo um movimento de expressão de comportamentos aqui. A Deise, antes de começar a entrevista, comentou para eu fazer um desenho. Enquanto eu faço, Deise, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Vamos ver o que é o desenho dela. Quando que esse teste é indicado, em quais casos? Assim, eu gosto de trabalhar, eu trabalho o teste psicológico mesmo, tá? Ele é feito em processo de avaliação. Esse processo que eu faço, que eu não chamo de teste, eu digo que ele é um processo auxiliar, ele é uma técnica auxiliar, que é observar o desenho e identificar naquele desenho o que eu posso expressar. E aí, diante disso, fazer alguns encaminhamentos. Quando que as pessoas pedem para eu olhar o desenho? Geralmente, quando mais quando é criança ou pré-adolescente, tem algo que está representando algo muito forte, assim, por exemplo, a criança está pintando muito intenso, o desenho que se repete, desenhos que trazem alguns cunhos de ordem sexual, a gente consegue, todo desenho que traz, por exemplo, a criança desenhou a genitália lá do menino ou da menina, representa que essa criança foi abusada sexualmente? Não, não representa, mas me faz um alerta de que algo está errado. Um adolescente desenhar isso, que ele está na fase toda eufórica, né, dos hormônios a 1000 por hora, tá tudo certo.
uma criança fazer desenhos com características de ordem. E não é só as genitálias que a gente vê questões de sexualidade. A gente tem outros indícios no desenho que fazem um pouco isso. Eu explico tudo isso na UANA para quem tem interesse, não só para profissionais, mas para mães, professoras, enfim. Eu tenho um curso que eu dou, que a próxima turma agora é só presencial, é só em julho. A online vai ser provavelmente em abril, né? Vai estar lá nas minhas redes sociais, Deise Rosa, psicoterapeuta. E eu vou estar sempre divulgando. Mas com qual ideia? Com qual é a intenção? Para que eu, mãe, olhe para o desenho do meu filho, poxa, está atrasado? Está dentro do padrão normal da idade dele? O traço dele era um traço reto e contínuo, agora está um traço tremido. Essa criança está tomando algum medicamento, esse medicamento pode estar fazendo esse traço ficar tremido, ou tem alguma coisa neurológica natural ali que não tem a ver com o medicamento, sabe? Então são várias coisinhas que a gente faz observar o trabalho, o desenho e identificar. Quando eu falei da questão da sexualidade, por exemplo, que às vezes aparece nos desenhos, a gente levanta hipóteses de abuso, pode ser uma delas, de que a criança está vendo coisa que não deveria, porque hoje é muito fácil. A pornografia está dentro das nossas casas, dentro dos nossos celulares. E por mais que os pais falem assim, não, mas meu filho não tem celular. Mas eles pegam o nosso celular. É só virar do lado que eles já estão catando o nosso celular e eles já sabem enfiar o dedinho pequenininho, né? Para mudar lá a tela do celular. Então eles podem estar vendo coisas que não é específico da idade. Eles podem ter visto alguém fazendo alguma coisa. Então, assim, passou do natural. A criança não teria que ter visto aquilo. E está mostrando isso no desenho, opa, é um sinal de alerta, né? Vamos lá, sem risadinha agora com o meu desenho, porque eu fiz rápido aqui, tá? Olha lá ela. O desenho da Ana Ana. Vou mostrar aqui pra Deise primeiro, daí já mostro pra eu já quero mostrar que ela é bem metidinha, porque eu só pedi pra fazer uma casinha, já enfiou 300.000 coisas ali. Gente, eu queria caneta colorida, viu? Eu queria caneta colorida pra poder... Não, olha só, a sua casa é uma coisa interessante, porque essa casinha que você fez provavelmente não é igual à casa que você mora. Não. Né? Por que a gente faz essa casinha? Por que a gente faz essa mesma árvorezinha? Por que a gente faz... Se você pegar o seu desenho de 7, 8 anos, quando você tinha 7, 8 anos, não vai ser muito diferente do desenho que você acabou de fazer. Por que isso? Né? E quem pegar aí o lápis agora e fizer, vocês vão ver que a maioria dos nossos desenhos acaba sendo um desenho padrão, que quando a gente olha, ele tem uma característica infantilizada. Por que isso acontece? Porque nós paramos de desenhar mais ou menos com 8 anos de idade. Porque é a idade que a gente começa a trocar o desenho, porque antes, então a criança enfiava, né, onde ela via, ela estava desenhando. E agora ela começa a fazer a letra. Ela passa esse processo. E as professoras, às vezes, no colégio, param de pedir desenhos. E quando pedem, as crianças já nem querem mais fazer, porque elas estão tão focadas na letra, e a letra, se a gente for pensar, é algo que é muito difícil para o cérebro neurológico, né? A gente, às vezes, fica tentando antecipar essas crianças para que elas aprendam logo a escrever. Calma, tudo tem o seu tempo. Porque essa demanda da parte motora fina, de repente, a criança que usava uma folha desse tamanho, depois passou por uma folha menor, agora ela está passando por uma linha. Então, é muito difícil para as crianças. Tanto que, geralmente, a gente não analisa a letra de criança, em hipótese nenhuma, porque ela está em processo de construção. E algumas têm tanta dificuldade com isso, que quando elas colocam no papel, elas forçam, que o caderno fica desse tamanho, de tanta orelha de burro, coitadinho, né, que a gente chama. Porque tem muita força, porque é muito difícil esse controle aqui. Algumas crianças têm mais facilidade, outras não. E aí, lá com 8, 9 anos, 7, 8, 9 anos, a gente para de desenhar. E é uma linguagem que tem um processo de evolução. A gente para com 8 anos. Hoje você está com muito mais do que 8 anos. 29, na casa dos 30. Está na casa dos 30. Aí. E o seu desenho ainda é um desenho parecido com o de uma criança de 8 anos. Está tudo certo. Por isso que a gente consegue avaliar. Entendeu? Porque a gente tem já uma forma de estudar os comportamentos por conta disso. Perfeito, Deise, sempre por aqui. E como ela comentou, lá no Instagram dela, muitas informações sobre esse tema e outros. Sobre luto também, que você é especialista sobre o assunto. Passe sua rede social para quem está nos acompanhando. Deise Rosa, D-E-I-S-E normal, _ psicoterapeuta. E tem também o Clínica Afetos, que também tem algumas informações lá. E será um prazer ter vocês junto comigo. E não é possível, sempre quando a gente conversa com a Deise, a gente quer muito mais tempo. Tinha tanta coisa para falar, muito rápido. Deise, até a próxima. Obrigada, querida.